Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. E o assunto de hoje do nosso sala de entrevista é propaganda eleitoral. É que a Justiça Eleitoral realizou a última sessão do ano e tem muita mudança. E para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber aqui a advogada Tatiana Costa, que é especialista em direito eleitoral. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde. Tatiana, tudo já foi definido sobre a propaganda eleitoral para a próxima eleição, já para 2020, ou ainda pode mudar mais alguma coisa? Olha, as resoluções já foram votadas, né? Já teve a última sessão do TSE esse ano e tiveram algumas alterações, principalmente no que tange, né, a propaganda eleitoral, a fake news, algumas mudanças. Nessas alterações, o que você destacaria de principal? O que mudou? Olha, é importante demais agora que os candidatos e os partidos estejam atentos, chequem as informações que vão ser colocadas nas redes sociais, porque eles vão ser responsabilizados, né? Hoje, você sabe que as eleições estão cada vez mais conectadas e os eleitores estão cada vez mais envolvidos, né, pelas informações que viralizam nas redes sociais. A gente está tendo no Congresso Nacional, inclusive, uma CPI da fake news, ainda é reflexo da eleição passada, né? E como é que a Justiça Eleitoral está se preparando para enfrentar essa questão da fake news? Olha, a Justiça Eleitoral promoveu vários debates sobre isso, foi realizado estudos através de uma comissão. Ela também fez um programa agora, o TSE, de combate à desinformação, junto com os provedores, né, da internet, Facebook, Twitter, Google. Essas plataformas digitais estão fazendo essa parceria para minimizar, né, esse reflexo. Porque você sabe que o mundo digital hoje é um mundo de oportunidades, mas como tem suas vantagens, que pode estar, sim, trazendo uma eleição mais democrática, também traz suas desvantagens, pela dificuldade que nós temos de coibir, especialmente as notícias fraudulentas, porque eu entendo hoje fake news como notícias fraudulentas. É importante destacar que deve haver o dolo nesse momento. Não pode ser qualquer notícia falsa, que pode ser desenvolvido como um fato típico, porque hoje as pessoas são responsabilizadas e ficou claro nessa resolução agora, a mais nova que foi aprovada pelo TSE, que vão ter penalidades, sim. Vai caber, além da multa eleitoral, além do crime eleitoral, pode ter também a tipicidade, né, a conduta típica pelas restrições penais, na esfera penal. Doutor, agora eu imagino que a linha tênue entre o que é uma fake news e o que é uma informação errada, né? A pessoa pode ter se enganado, um dado, um número, uma coisa assim. Como é que a justiça trabalha isso? Sim, isso acontece, né? Até em reportagens pode acontecer. E aí você pode ir lá e retificar aquela reportagem, por exemplo. No caso das fake news, com essa nova resolução, ficou claro que vai ter o direito de resposta. Quando foi identificado que é uma notícia fraudulenta ou que é um fato inverídico, a pessoa que se sentir lesada, ela pode pedir esse direito de resposta e vai ficar disponível naquele local a notícia correta. Agora, doutor, outro detalhe também é que na internet as coisas não somem, né? Por mais que você tire, exclua, alguém já baixou, já está rolando naqueles grupos de WhatsApp. Como é que a justiça também tem essa preocupação em enfrentar essa realidade das redes sociais? A lei das eleições, ela já tratava, né? E apesar da livre manifestação, era vedado o anonimato, depois foram criadas algumas resoluções pelo TSE nas últimas eleições também, que buscavam que a retirava do conteúdo. E agora, com essa nova resolução, foi acrescentado também o direito de resposta. O que é importante? Tanto a conscientização, né, das pessoas que usam a rede social, a parceria feita com essas plataformas digitais junto à justiça e esse meio de coibir através das resoluções, né, da Justiça Eleitoral. Como? De exigir essa checagem. Quando é nesse momento determinado que candidatos ou partidos façam a checagem para não disseminar notícias falsas, podendo inclusive serem responsabilizados, a justiça quer exatamente isso. Evitar que essas notícias, de maneira errônea, possam prejudicar a lisura do pleito
e reduzir a igualdade de oportunidades. A senhora falou ainda há pouco sobre a questão do direito de resposta, né? Como é que funciona? Eu queria que desse mais detalhes sobre isso. O direito de resposta, ele vai ser possível agora para fake news, ele já existia no caso de haver uma ofensa, uma calúnia, numa propaganda, e agora vai poder ser usado também. E isso nos grandes portais, por exemplo, na internet, nos grandes portais, mas também pode ser em perfis de pessoas comuns? Sim, isso vai desde a propaganda, pode ser num santinho errado, esse direito de resposta, pode ser na internet, pode ser no blog, pode ser nos sites e também pode ser feita, né, já era possível a retirada de páginas do ar. O que não dá para combater, a gente sabe que a rede social, existem os comentários, a pessoa vai e pode, nesse momento é permitido o eleitor dizer qual que é a sua opinião sobre aquele candidato, seja positivo ou negativo. O que você não pode é denegrir uma imagem, é caluniar, é difamar, é ofender aquela pessoa, né? Que é candidato, você não pode fazer isso contra ninguém, na realidade. A gente já tem alguns casos de pessoas que foram punidas por essas práticas? Então, já nas últimas eleições já aconteceu, tanto que essa nossa resolução, ela já é reflexo das últimas eleições, que já foram as mais conectadas do Brasil. Já representaram, já existem pesquisas do Ibope mesmo, falando que mais de 50% do eleitorado já votou com base em redes sociais. Por isso que é tão importante, apesar dessa dificuldade, porque é um mundo de oportunidades, mas é importante ter essas medidas, essas regras para restringir. E agora sobre robôs e os perfis falsos na internet. Isso aí também agora é crime, pode ser punido, como é que funciona isso também? Sim, não pode, é proibido, é vedado pela legislação eleitoral. Nas últimas eleições já era vedado, não pode ser usado. Esses perfis falsos, inclusive, quando acontece, tem que ser informado, né? Polícia Federal, tem que ser informado para a Justiça Eleitoral e tem que ser pedida a retirada do ar pelas plataformas Facebook, né, Instagram. Agora, nessas mudanças também da propaganda, tem a questão do impulsionamento, né, de pagar. Como é que funciona isso também? Sim, pode ser feito o impulsionamento da propaganda eleitoral pelo candidato e pelos partidos, desde que isso conte na prestação de contas. Pode ser feito por eles, desde que esteja atrelado aos limites que são fixados pela legislação eleitoral. Pela sua experiência, essas mudanças vai de fato conseguir equalizar as oportunidades dos candidatos ou não? A Justiça Eleitoral tem melhorar mais buscado alguma isso. coisa, né? Os estudos, foram feitos muitos estudos, como eu te disse, o próprio TSE já iniciou um programa de enfrentamento à desinformação junto às plataformas digitais mais atuantes no país. Foram feitas audiências públicas, então o TSE tem buscado, assim como os TREs também, a própria OAB fez uma campanha nas últimas eleições contra fake news para estar educando dentro das universidades, para estar divulgando como é que as pessoas podem estar fazendo essa denúncia. Então, assim, a legislação está buscando mecanismo para coibir, especialmente nessa última resolução que foi aprovada agora, na última sessão do TSE, onde traz a possibilidade de sanções penais, né, no sentido de quê? De reduzir essa viralização de notícias falsas para estar garantindo a lisura do pleito. Mas o mundo digital é muito amplo. Então, nós temos que estar sempre analisando o caso concreto e garantindo, que é importante, a liberdade de expressão também. Porque não se pode reduzir o fantástico estagiário mundo das eleições, reduzindo o poder de pensamento, de opinião do eleitor. Porque o eleitor, nesse momento, que é o protagonista das eleições. E o meio digital hoje é um grande momento de informação que nós temos. Você percebe que hoje as pessoas estão muito mais conectadas aos seus celulares do que antes, que eram as TVs, aos programas. Então, temos que aproveitar essa oportunidade. E isso vai ser uma tendência, né? A importância das redes sociais, da internet, da informática no geral nas eleições, né?
Sim, já existem dados que confirmam que o Brasil está entre os 5 países mais conectados. Por isso, nós temos grande repercussão dentro das eleições. Isso já foi acompanhado nas últimas eleições. Estudos já apontam isso. Nós temos que nos preparar para 2020, para acompanhar essa nossa nova tendência da propaganda política eleitoral no mundo digital. Ok, queria agradecer a sua presença aqui, pelo convite, e foi bastante esclarecedoras as suas respostas. Eu fico muito grata e muito feliz, porque através dessa participação a gente pode estar ajudando na comunicação com o eleitor, fazendo ele entender mais, tendo uma responsabilidade maior também com o que vai divulgar, porque essa responsabilidade não cabe só ao candidato, só ao partido político. Essa responsabilidade também é nossa, enquanto eleitores, é das plataformas digitais que são responsáveis pela divulgação dessas informações. Ok, obrigado. Portanto, hoje, no Sala de Entrevista, a gente conversou com a advogada e especialista em direito eleitoral, Tatiana Costa. O portal fica por aqui. Uma boa tarde a todos.